eu tiver 12 a dividir por 4, não há problema nenhum, sei que vai dar 3. Ok. Então, e se eu tiver 12 a dividir por 0? Então aqui já não vai dar um número finito, certo? Então significa que este 0 aqui em denominador não pode estar aqui se a minha intenção, obviamente, é dar um número finito. Então é este o raciocínio que eu quero que vocês apliquem agora no estudo das funções racionais. Vamos então imaginar que eu tenho uma função e, por exemplo, ela é 3 a dividir por x menos 1. Primeiro que tudo, como é que eu consigo identificar que isto é uma função racional? Estão a ver ali aquele x aqui no denominador? Muito bem. Então, se tiver uma incógnita no denominador, significa que eu tenho uma função racional à minha frente. Como é que eu vou calcular, então, o seu domínio? O que é que eu disse há pouco? Não pode estar o zero no seu denominador. Muito bem. Então, vamos fazer isso. Vamos obrigar o denominador a ser diferente de zero. Então, resolvendo isto de uma forma muito simples, vai ficar x diferente de 1. Então, o que é que isto significa? Significa que o domínio desta função f vai ser todos os números reais são possíveis, excepto o número 1, para o qual esta função não está definida. Muito bem, vamos então aqui aumentar o grau de dificuldade. Então, se eu tiver, por exemplo, dia de x igual a x mais 1 a dividir por x menos 2. Então, neste caso, como é que nós vamos analisar o domínio desta função? Mais uma vez, o que nós temos que ter em atenção é que o denominador x menos 2 tem que ser diferente de zero. E vocês agora perguntam, muito bem, Andreia, mas existe o x no numerador. Há problema? Não, não há problema, porque eu posso ter um zero, por exemplo, no numerador sem qualquer problema. O meu problema e a minha atenção vai ser sempre em relação ao denominador. E, portanto, vamos obrigar o x, neste caso, a ser diferente de 2. Então, daqui vai surgir que o domínio de G vai ser R, excepto o 2. Ok, então este domínio está feito. E agora vou-vos trazer aqui outros dois exemplos. H de x igual a x mais 1, mas agora vou colocar aqui uma função do segundo grau. Ok, uma função quadrática aqui no denominador. Ela continua a ser uma função racional. E qual é a condição que vamos ter que fazer? X ao quadrado menos 2x mais 1. Diferente é, peço desculpa. Muito bem. Então, o que é que eu tenho aqui à minha frente? Eu tenho aqui uma função quadrática. Então, isto vai ser para a nossa aula da função quadrática. Mas já ficam a saber exatamente que a condição continua a ser a mesma. Então, dentro do domínio desta função racional, está a depender o estudo e o conhecimento de uma função quadrática. Então, se eu tiver aqui uma função i de x que seja, por exemplo, 5 a dividir por x menos 3. O que é que tem que acontecer a este domínio? Qual é a condição? Mais uma vez, vamos aqui ao nosso denominador e obrigar ele a ser diferente de zero. E aqui vai englobar outros estudos, nomeadamente da função radical. Ora bem, ficaram então a saber como é que se estuda o domínio de funções racionais. Vamos obrigar o nosso denominador a ser diferente de zero. Vamos resolver essa equação e depois, obviamente, ao R, vamos retirar esses valores que obtivemos.